3LGTV. A gente volta em 4 minutinhos, porque com estreia morna, porém com o coco queimando, viu, Pipeno? Tava um calor inacreditável, mas com o segundo tempo de desfile, falei, nem com a terceira marcha eles colocaram. A França fez 3-0 tranquilo contra a boa seleção de Senegal, com o brilho extremo do senhor Mbappé, que parece ter nascido, Pipeno, para jogar a Copa do Mundo. A gente vai passar aqui um looping da atuação da França ontem. O Mbappé passou com os 2 gols o Pelé nos rankings dos artilheiros de Copa e se coloca nesse novo futebol da longevidade com uma possibilidade de se tornar um dos maiores jogadores de Copa do Mundo. Se a França chegar à terceira final de Copa do Mundo, ela se iguala à Alemanha, que chegou às finais de 82, 86 e 90, e o Brasil, que chegou às finais de 94, 98 e 2002. Só que tanto a Alemanha como o Brasil não tiveram os mesmos protagonistas nessas finais. Se a França chegar, vai ser com o mesmo protagonista. Olha, Marília Ruiz, então esse cara aqui, né, de quem eu sou um fã assim declarado, então esse cara, para mim, ele é a maior ameaça a um recorde que o Pelé tem absoluto até hoje, que é o de ser o único jogador, como jogador, a ter conquistado 3 Copas do Mundo. O Mbappé já tem uma, e ele vai jogar, além dessa aqui, na qual a França tem chance, talvez mais 1 ou 2. Né? Ele tem toda a condição para isso. Então, o Mbappé é um candidato real, sim, a atingir essa marca de 3 Copas do Mundo conquistadas. Ontem, a França realmente fez um jogo apático no primeiro tempo. O Senegal teve 2 chances, uma bola na trave, um gol incrível perdido no último lance do primeiro tempo. A França não fez rigorosamente nada, um time burocrático, com um ataque entrincheirado e tal, e do intervalo para frente mudou tudo, e principalmente porque aí houve uma ótima e eficiente participação do técnico, que mexeu em posicionamentos, trouxe o Olise para ajudar a criar, e aliás ele deu um passe para o primeiro gol, francamente, aquilo é uma indecência. E aí o Mbappé, com aquela tranquilidade para fazer gol, acabou resolvendo o jogo. Ou seja, aí a França começa a mexer. Aí entra o Barcola, entra o Cherki. Tem jogador que não acaba mais. É um negócio impressionante. Essa geração é absurdamente talentosa e muito forte. São 96 jogadores nascidos na França disputando essa Copa do Mundo. 96. Caramba, bicho, isso revela o tamanho da escola francesa de formação, né? Que é exatamente o que não acontece, por exemplo. Quando eu olho para esse cenário todo e vejo Messi, Mbappé, Haaland, tudo que a gente tem de novidade, e a gente olha para o que o Brasil tem apresentado e para o protagonismo recente do Brasil, me dá uma dor no coração. E essa dor no coração talvez ela venha pelo fato de nós termos que lidar com uma dura realidade que nós, aos poucos, a conta-gotas, e uma questão de tempo, vamos deixar de ser o país do futebol. Sabe por quê? Estava esses dias refletindo sobre o hábito do menino brasileiro, aquele menino bom de bola, aquele menino genial, que de repente fosse representado pelo Pelé, pela genialidade que o Neymar teve nos bons tempos, o menino com a bolinha de capotão furada, no terrão, no interior do Brasil, no campo de grama arrebentado das cidades do interior ou da própria capital. Não existe mais isso, cara. Hoje, a molecada, nas periferias das grandes cidades, não tem mais espaço para jogar bola. E nem tempo, porque o digital tomou conta de tudo. Hoje o moleque não quer mais saber de pegar uma bola, chamar os amigos e jogar. Hoje o moleque quer saber de virar youtuber ou jogar esportes, porque essa civilização tomou conta de tudo. E aonde está o nosso DNA? Os grandes clubes europeus usam como estratégia montar centros de treinamento em países mais pobres, principalmente na África, para ter a formação para que esses moleques sejam mandados para os grandes clubes. Hoje, os nossos times, os nossos celeiros de craques não estão formando mais esses moleques com esse DNA esportivo. Hoje o que você vê é jogador, cada vez mais fabricado, na mão de empresário, com condições físicas muito fortes, né, muito fortes, e que às vezes são colocados estrategicamente por atender um padrão do mercado. Agora, a essência do jogador brasileiro e do futebol brasileiro, infelizmente, quando a gente olha para uma Copa do Mundo, vendo o que a Argentina está fazendo, França está fazendo e o que o Brasil fez, dá uma dor no coração, Morelli, não dá? A gente está voltando do intervalo para o pessoal que está em casa, mas dá uma dor no coração, não dá? Eu acho que a gente trabalha com produto nacional. Os outros países, sobretudo os europeus, abrem para todo mundo. Tem essas sedes, né? Esses campos em outros lugares e você acaba pegando mais jogadores de outras nacionalidades, formando e naturalizando ou formando
jogadores nascidos em outros países. E aí você tem a opção, como o próprio filho do Zidane. Que preferiu ser argelino, né? Preferiu defender. Optou pela cidadania argelina. Da Argélia. Agora, o Mbappé, gente, o Mbappé com 27 anos, é um absurdo a movimentação que o Mbappé tem no ataque da França. Ele joga esse é um concorrente do Messi em relação ao número de Copa do Mundo para a posteridade. E de títulos também. Sim. Ele joga de camisa 10, mas ele é quase que um centroavante. E o meio de campo da França funciona demais. Eu sempre gosto de falar do meio de campo, porque o meio de campo é o segredo para mim de todos os times. É ali que nasce tudo. E o Deschamps fez aquela mudança no intervalo, não mudança de peças, uma mudança de posicionamento, de jeito de olhar, e o Mbappé começou a acertar mais 2, 3 gols no primeiro tempo, porque ele não conseguiu dominar a bola. E no primeiro tempo ele teve muita sorte, porque ele foi desafinado, e o time do Senegal chutou uma bola na trave. Exatamente. Agora, a movimentação que ele tem, Piperno, a movimentação que ele tem é muito rápida, é muito diferente, e os jogadores do meio de campo, os jogadores ficam atentos a isso. Sinal, ele corre, ele é lançado, ele faz o gol, foi assim que aconteceu. Essa diferenciação Mbappé nessa vitória da França. Ele é um trem-bala versão futebol, é um negócio impressionante. Só que ele é um trem-bala também com muita técnica, né? E é isso que impressiona desse jogador, né, Marília? Desde o início, porque ele não é só um velocista. A gente fala da importância dele, do protagonismo de um cara que é marrento, que é polêmico, que tem questões com o microfone, quando vai para a coletiva e quando entra em campo, ele faz dentro de campo o tamanho que ele gosta de ter fora de campo. Também não teve uma temporada excelente no Real Madrid, mas chega na Copa do Mundo e faz aquilo que a gente espera. Significa que a França vai ser campeã? Não significa, mas significa que o cara, por exemplo, ele estava ansioso ontem? Não estava ansioso. Ele não estava ansioso. Ele não reclamou que a estreia é sempre assim. A gente não viu que a França não jogou bem no primeiro tempo, que estava muito calor. Eles foram lá, eles são favoritos, eles fizeram. Porque, na verdade, o melhor do mundo é o Dembélé, que no primeiro tempo não estava jogando bem. O Olise estava aberto pela esquerda, não sabia bem, não estava achando espaço para passar da marcação do Senegal. No segundo tempo ele centralizou um pouco mais. E eu queria dizer uma coisa que eu admiro demais. Vocês não falaram de um cara que jogou demais ontem, porque vocês são contra os meus volantes. O senhor Rabiot. O senhor Rabiot, a bola que o senhor Rabiot jogou ontem, a França joga num 4-2-4, mas se você tiver Rabiot e Tchouaméni, até dá, né, Piperno? Não, o lançamento que ele fez pro último gol foi realmente impressionante. Aí o senhor não fala, o senhor só quer falar de jogadorzinho que dá drible. Um lance lindo. Agora, meus caros amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente destacou já todos os talentos fenomenais que essa Copa mostrou ontem, né? Essa trinca de ases aí. Mas tem um outro cara que pode fazer história nessa Copa e ele é um personagem muito, muito, muito discreto e já foi muito cornetado injustamente. O técnico Didier Deschamps. Esse cara já ganhou uma Copa do Mundo, foi vice em outra. Esse cara mudou o time durante o primeiro tempo de uma final de Copa do Mundo. Ele ajusta time em intervalo, ele aproveita bem as paradas. Ele tem um tempo rápido de reação. E pode ir de novo para uma final de Copa do Mundo, seria algo inédito. O mesmo técnico fazendo 3. É um negócio impressionante. A gente já teve inveja do Messi, inveja do Mbappé, e a gente tem que chamar aqui um outro cara que se destacou demais ontem. Se o nosso vice-artilheiro da Premier League, Pipo, tropeçou na bola. Já o artilheiro da Premier League foi lá na estreia e... pá. Estamos vendo imagens de Erling Haaland, jogador do Manchester City, que também estreou em Copa do Mundo e não estava nervoso. Foi lá, fez gol, fez até a sua meditação. Essa Noruega, pessoal, aí em Nova York, pode estar no caminho do Brasil nas quartas de final. Antes da gente falar da Noruega, Marília, a gente precisa constatar aqui uma gentileza muito grande que nos foi feita agora por uma senhora. Nós estamos sentados num café, eu e o Robson Morelli, aqui no início da Times Square. Eu estou num hotel muito aqui pertinho, e aí a gente encontrou hoje, para quem não está acompanhando o programa todos os dias, percebeu que hoje eu e o Morelli estamos no mesmo quadro, sentados, fazendo um bate-bola aqui com o microfone do Metrópolis, num formato que eu acho que rendeu bastante, depois eu quero a opinião de vocês. E nós nos sentamos aqui, porque tem a facilidade desse lugar ser posicionado na rua, com as cadeiras aqui. A gente nem estamos como os consumidores e não pedimos nada. E aí agora, uma senhora
muito educada, veio lá do dentro do restaurante e nos ofereceu aqui, ó, Juniors, the most famous coffee restaurant. E nos deu um cafezinho e falou assim, olha, para vocês estão um bom tempo aí, provavelmente vocês devem querer tomar um café. E deixou 2 cafés gentilmente. Então, é muito legal quando você vê essas gentilezas acontecendo aqui, né, Moreira? É legal, não é comum. Aqui a gente entra no elevador, ninguém fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não. E qualquer coisa, para você respirar, se bobear, você tem que pagar também, dependendo então, do ambiente assim, que você tiver. é uma coisa que pegou a gente de surpresa. Nos ofereceu um café. Pegou a gente de surpresa. A Marília estava falando do Haaland, é um jogador também que pode fazer história. A Noruega não é um time de Copa do Mundo, né? Não é um time que vai, talvez não esteja na próxima Copa do Mundo. Mas esse cara que não sentiu nenhum friozinho na barriga na sua primeira Copa do Mundo, ele fez exatamente o que se esperava dele, Ivan. Ele fez gols. Ele é um cara que briga na área e que sabe fazer gols. Ele dá um toque na bola e esse toque é para dentro da rede. Então, assim, é um cara que joga na Europa, é um cara que nunca disputou uma Copa do Mundo e é um cara que veio para cá, Ivan, Piperno, Marília, amigos, para fazer a sua história. E fez 2 gols. E se o Brasil cruzar com a Noruega, ai, não sei não, hein? Vai ser difícil. E sabe o que eu acho que é mais importante a gente citar também? O Haaland, ele é um dos protagonistas, uma das figuras mais emblemáticas para essa nova geração, né? Eu tenho um cunhadinho, o Davi, de 12 anos. Ontem ele estava enlouquecido porque o grande ídolo dele é o Haaland. Ele adora, ele entende futebol, ele joga futebol e ele queria ver o Haaland jogar. Aí você vê a importância que jogadores com um comprometimento de carreira têm ao catapultar os nomes dos seus times, das suas seleções para o mundo. O Haaland hoje é o grande protagonista da seleção da Noruega e pode chegar longe por conta da visibilidade que passa a ter. Esses caras são embaixadores dos times. Então, aí você começa a entender o peso do protagonismo de um jogador. A exemplo do Messi, do Mbappé, o Haaland chega como outro protagonista e um cara que nasceu na Noruega, um país com pouquíssima tradição no futebol e, ao mesmo tempo, com enorme relevância no mundo da bola, por se conectar com as novas gerações. Eu acho que isso é importante. Quando você pega, eu estava falando sobre o Messi, do áudio que eu recebi do meu menino, ele falou assim, do Jogui, que trabalha comigo, tem 24 anos, ele falou, Ivan, cara, eu não adianta na balança entre Pelé e Messi, eu vou colocar o Messi, porque eu não vi o Pelé jogar. Então, o que esse cara me faz sentir é muito bom, é muito legal. E o Haaland está seguindo na mesma linha, para um público específico que gosta de futebol, que acompanha o futebol europeu, e isso explica muito da falta de identificação, às vezes, que nós temos com jogadores que atuam no Brasil e que não são chamados para a seleção brasileira. Isso deixa de dar identidade para o time nacional, pelo menos na minha opinião. Eu sei que eu misturei, eu fiz uma salada aqui, mas enfim, só para falar sobre o nível de protagonismo que, como um jogador especificamente, às vezes as pessoas torcem para esse jogador. E o Haaland é um desses. Ele está traindo muito torcedor para a Noruega pelo protagonismo que ele tem nos clubes e pela postura profissional que ele tem como jogador de futebol. Ô, Piperno, me faz lembrar o Roger Milá, né, que a gente viu também fazendo esse protagonismo numa Copa do Mundo na seleção de Camarões. Exato. E você sabe que há mais ou menos um ano eu até imaginava que o Neymar, em melhores condições, poderia ser uma versão Roger Milá. Por quê? Porque na Copa de 90 o Roger Milá era aquele cara que entrava faltando 25, 30 minutos para tentar resolver os jogos. Mas essa expectativa eu também já descartei há muito tempo. Agora, o zagueirão ontem foi brincar na frente dele. Pode ser. Vamos pensar, vamos ver que talvez o Neymar se recupere. Vai que o Neymar lá para 16 avos, 8º, 4º, o Neymar esteja bem, entra 15 minutos. Vamos ter essa esperança, já que está aqui, né? Vamos ter essa esperança. Ô Ivan, só se eu mudar meu nome para velhinha de Taubaté, né? Exatamente. Bom, olha, vamos ver se a seleção brasileira hoje tem treino. Também. Eu quero ver se eles vão pegar lá o trem, o ônibus, sei lá. Hoje tem seleção, tem aqueles 15 minutos convencionais, mais uma coletiva que hoje é do Danilo, né? Pelo menos é alguém que foi convocado. Foi o primeiro convocado do Ancelotti. Vamos ver o que o Danilo vai falar sobre o que eles pensaram de sábado para cá, se eles fizeram meia-culpa, se eles fizeram lá uma sessão de terapia em grupo para dizer o que eles não fizeram e vão fazer daqui para frente. Hoje a programação da seleção brasileira é essa. Amanhã também tem um treino de manhã e o Brasil vai para Filadélfia e no sábado, na sexta-feira à noite, tem o jogo. A minha cornetada do dia, a gente vai agora para o finalzinho do programa, a gente tem mais 6 minutinhos. Minha cornetada do dia, Pipo, é sobre fazer uma brincadeira com a liderança silenciosa da seleção brasileira.
A seleção brasileira que é afastada do público, a seleção brasileira que se afastou do torcedor brasileiro, a seleção brasileira que tem pouca aderência, né? O torcedor tomou de 4 da Argentina, por exemplo, não teve protesto no dia seguinte na CBF, né? Seleção brasileira que mexe com os humores durante a Copa, sim, mas que tem uma distância bastante grande, resolveu se encastelar. Só que, como eu sempre digo, os jogadores da seleção brasileira, eles gostam de estar na seleção, porque ontem, novamente, teve, e é necessário que se tenha, o contato com família, festa para as famílias, foto com os familiares, como se fosse só esses os torcedores brasileiros. O que custa um contato maior com o torcedor brasileiro que está nos Estados Unidos, um encontro maior, os 15 minutos que abrir para o torcedor que está ali na porta querendo o autógrafo. Ontem tinha o filho do Neymar tirando foto com o Vinícius Júnior, o filho do Marquinhos tirando foto com o Neymar. Então, tem mais gente, eu acho que eles, quando se encastelam, então essa liderança silenciosa do Ancelotti precisa perceber que quanto mais se encastela, mais se distancia, e eu acho de verdade que a gente já viu isso acontecer em outras Copas. Talvez o Ancelotti não tenha visto, mas a gente já viu. Quanto mais eles fazem essa confraria, mais o torcedor se sente afastado de um time que não representa o time dele, o ídolo dele, jogadores que ele conhece. Pipeno, sua cornetada. A minha cornetada vai para a seleção de Gana, que continua insistindo na tentativa de contar com Thomas Partey nessa Copa do Mundo. Esse jogador ele é processado por estupro lá no Reino Unido e o seu visto foi negado pelo Canadá. Então, a seleção de Gana joga no Canadá, mas sem o Partey. Então eu acho que passou da hora da Gana, de Gana mandar esse jogador para casa e ficar livre dele. Vocês aí, queria que vocês dessem a sua cornetada do dia. Fala, corneta alguma coisa, Moreira, eu vou deixar por último. A minha cornetada é para a marcação da Argélia, que deixou o Messi livre, sozinho, para fazer tudo o que ele fez. É claro que a gente gostou de ver tudo isso, mas esportivamente a Argélia não poderia deixar camisa 10 da Argentina, camisa 10 da seleção campeã do mundo, sozinho, livre, sem marcação, voando para todo lado, e ela pagou muito caro por isso. Fica a dica para também a seleção brasileira, né? Não pode deixar jogador bom sem marcação. Eu vou cornetar aqui, ô Moreira, eu tô pensando numa cornetada, como eu não tô com uma cornetada esportiva muito direcionada na cabeça, eu vou cornetar algo que me incomoda muito aqui dos lugares que a gente está fazendo a transmissão. E agora, graças a Deus, a gente só teve um susto que nós tomamos aqui da ambulância do bombeiro que tocou. E não precisava, porque a quantidade de sirenes que rodam em Nova York é algo que... Aqui metade do tempo você fica com sirene e metade sem sirene. A gente teve muita sorte, porque eu acho que o horário do nosso programa, como estamos 1 hora mais cedo do que o Brasil, tem poucas sirenes. Mas daqui meia hora, 40 minutos, 1 hora, fica difícil fazer o programa. Enfim, essa é a minha cornetada hoje. Ao barulho das sirenes de Nova York, principalmente quando a gente está ao vivo, e essa cornetada do bombeiro que só fez a sirene para assustar a gente. Muito bem, muito bem. Nova York é a cidade da sirene e da buzina, né? Onde quer que vocês... E da fumaça que sai do chão. A gente vai ver agora o resultado do nosso bolão e os novos palpites, porque hoje tem estreia do Cristiano Ronaldo, hoje tem Inglaterra e Croácia, jogaço de futebol. Eu vou olhar para trás porque ele tá pequenininho para mim, ó. No bolão de hoje, eu coloquei 3-0 Portugal sobre o Congo, Pipo colocou 2-0, Ivan Moré 2-1, Robson Morelli copiou o palpite do Pipo, que está liderando o bolão, e a produção do Corneta sempre vai na minha, 3-0. Aí, Pipeno, tem Uzbequistão e Colômbia, eu coloquei 1-0 para a Colômbia, porque agora os sul-americanos passaram a vencer. Depois que a Argentina ganhou, nós vamos começar a ganhar. Todo mundo tem Messi. 1-0 para a Colômbia, gol de James Tá Rodrigues. ouvindo a Marília. 2-1 Colômbia, o Pipeno colocou. O Ivan Moré já acho que vai ser 4-0, acreditando no Richard Rios. O Robson Morelli também 1-0 e a produção do Corneta 2-0. Teremos hoje ainda, vira a página para mim, tcharam! Gana e Panamá. O Panamá, né? O Panamá mudou toda a cabeça do professor Ancelotti. Ele tá não sabe o que faz, se 2 no meio, se 3 no meio, se com centroavante, se senta e centroavante. Gana 2-0 Marília, Piperno 2-1, Ivan Moré acho que será 3-0, Robson Morelli 2-1 para o Panamá, o único que apostou no Panamá. E a produção do Corneta também 2-1 Gana. E aí, o jogo entre os europeus, Inglaterra e Croácia, eu coloquei 3-1 para a Inglaterra, gol do Kane, acho que o Kane vai ser o Haaland da Inglaterra. O Pipero também 3-1 para a Inglaterra, Ivan Moré 2-1, Robson Morelli
2-0, e a produção do Corneta ainda traumatizada, dolorida, ressentida, insone por conta da eliminação contra a Croácia. Acho que a Croácia vai lá e vai fazer 1-1 na Inglaterra. O bolão tá assim, ó. Pipo segue na... Tiramos um pontinho, hein, Pipo, de você ontem. Tiramos um pontinho. Pipo, 13 pontos. Marília, 10. Produção Corneta, 10. E Robson Morelli, 10. E o Ivan Moré com 5 pontos. Nós estamos encerrando o Corneta Metrópolis de hoje, viu, Piperno? Tem programa todo dia, às 9h30 da manhã, de segunda a segunda, sem parar, até a Copa acabar, até o dia 19 de julho. A gente se vê amanhã, a partir